Olá, esse vídeo faz parte de uma série sobre a salvação de Deus. Se você é salvo ou busca salvação, saiba que Jesus, o nome dele significa o Senhor salva. Porque o anjo disse a José, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Por que nós precisamos de salvação? Para ter acesso a Deus. Se não formos salvos, não podemos ter acesso a Deus. O acesso a Deus foi bloqueado por causa do pecado. E o pecado é a raiz que está no coração, está no interior e que nos leva a cometer pecados. Morrer para o pecado é fundamental para ter um coração limpo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, a obra da cruz, que eu quero falar brevemente hoje. Por que foi necessário que Jesus morresse na cruz? Porque Deus, sendo absolutamente santo e justo, ele exige punição sobre o pecado e ele tinha feito um decreto que a alma que pecar, essa morrerá. Sendo assim, Deus, ele fica na sua justiça, ele pune o pecador com a morte. Mas Deus, em sua misericórdia e graça superabundante e infinitas, resolveu o problema enviando um substituto, ou ele mesmo em carne, se tornando nosso substituto para satisfazer a sua própria justiça. Está escrito em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, cumprimos a justiça de Deus em Cristo, o que era impossível para nós humanos. E Paulo diz em Romanos que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crer no evangelho é fundamental para que sejamos salvos, independente de ser judeu ou ser gentio, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus, que foi Cristo ser punido em nosso lugar. A justiça de Deus é descoberta de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Quando cremos nisso, cremos na obra de Jesus na cruz, somos justificados pelo seu sangue. E quando ele ressuscita, essa justificação fica comprovada, porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho lá na cruz. Por que isso? Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Todo homem comete impiedade, comete injustiça, peca contra Deus, peca contra o seu próximo. Todo homem não ama a Deus de todo o coração, nem ama o próximo como a si mesmo, e por isso está debaixo da ira de Deus. Mas Deus, em sua justiça, puniu Jesus em nosso lugar. Em 1 Coríntios 1:18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, entender a obra da cruz é ser salvo, é receber o poder de Deus para ter uma vida transformada. Em Efésios 2 diz, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. O sangue que o Cordeiro derramou na cruz é que nos aproxima do Pai, que é a razão da necessidade de sermos salvos, porque Jesus, ele é a nossa paz. E ele, de todos os povos, ou de ambos, judeu e gentio, fez um só e derrubou a parede de separação que estava no meio. E na sua carne ele desfez toda a inimizade, a inimizade nossa para com Deus, a inimizade entre nós e os outros homens. E isso ele fez, ele proclamou a paz
E pela cruz ele reconciliou todos os homens com Deus em um corpo, matando as inimizades. Ele mata a nossa inimizade para com Deus, por isso ele nos reconcilia para com Deus. Em Colossenses 2,14 diz que Cristo riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. A cédula que era contra nós é a lista dos pecados que cometemos, o fato de sermos pecadores de natureza. Mas Jesus fez isso e cravou essa dívida que tínhamos para com Deus na cruz. Essa dívida foi paga na cruz. Essa dívida foi cancelada na cruz. Você pode ter o seu pecado perdoado na cruz. Então, na cruz, o que aconteceu? Primeiro, Jesus nos substituiu. Nós merecíamos a morte porque pecamos. Ele não merecia morte nenhuma porque ele jamais pecou, mas ele foi aquele Cordeiro de Deus que substituiu cada um de nós, derramando sangue incontaminado. Jesus na cruz levou o nosso pecado, ou mais ainda, ele se tornou pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus na cruz sofreu a ira de Deus, para que eu e você não tenhamos que sofrê-la no dia do juízo final, ou através da vida, por causa da punição de Deus contra o pecado. Jesus na cruz perdoou o pecado daquele que crê e daquele que se arrepende dos seus pecados, daquele que entende que é um pecador e, entendendo isso, pede perdão a Deus e recebe a salvação de Deus. Jesus na cruz nos justificou para com Deus e nos declarou justos, sem pecado, incontaminados, por causa do sangue que ele derramou. Você já deu a sua vida a Jesus? Você reconheceu que é um pecador e que precisa de um Salvador? Certo homem de Deus na história diz: eu sou um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador e ele pode perfeitamente salvar. Tudo o que você precisa fazer é crer e se arrepender, né? Arrepender é ter uma atitude de coração, de mudança, para que Jesus habite no seu coração, pelo Espírito Santo, pela fé. Essa é a palavra da salvação, né? Na cruz, Deus fez uma obra tremenda por mim e por você. Por isso eu desejo que você encontre Jesus através da obra que ele fez na cruz. Um grande abraço, fica com Deus. Se for relevante, dê o seu gostei ou não gostei, e pode usar esses vídeos para evangelizar os seus parentes, amigos, e que o Senhor te revele os segredos do coração dele. Um grande e forte abraço.